Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão aí de isolamento? Tudo certo? Esfriou, né? Aqui onde eu tô, em Santaninha da Boa Vista, tá bem friozinho, tá? Já puxei uns casacos, já tomei uns mates antes de vir da aula, porque tô com os pés gelados, tá? Tá bem frio mesmo. Pessoal, então vamos dar início à nossa segunda aula, tá? Nossa segunda videoaula, na verdade, e agora com conteúdo novo, tá? Então não é um conteúdo que a gente viu em sala de aula e por isso eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque não se trata de um conteúdo que a gente não viu ainda e que vocês terão que, depois de assistir o vídeo, realizar a leitura no livro didático de vocês para entender esse conteúdo. Mas é um conteúdo bem tranquilo, é um conteúdo que faz parte, digamos assim, de uma sequência, tá, do Iluminismo, porque um dos antecedentes desse conteúdo, que é a independência das 13 colônias da América do Norte, ele é baseado basicamente no Iluminismo. Então a gente tem como um ciclo, né, uma sequenciazinha bem fácil daí da gente compreender esse conteúdo. Ele é bem curto também no livro didático de vocês. Ele tá condensado em 3 páginas, tá? Alguns livros vocês vão encontrar, obviamente, várias páginas referentes à independência das 13 colônias, mas o que vocês vão precisar saber realmente sobre essa independência, esse processo de independência, a gente vai trabalhar agora nesse vídeo e no mapa conceitual que vocês vão construir ao final dessa atividade, tá? Então, basicamente, o que eu quero que vocês estabeleçam na cabecinha de vocês o seguinte esquema, digamos assim, né? Independência das 13 colônias da América do Norte, antecedentes, processo revolucionário e consequências, tá? Então, a independência das 13 colônias da América do Norte vai ser a independência dos Estados Unidos, tá? Essas 13 colônias, hoje em dia, elas formam parte do território que se chama Estados Unidos da América, e essas 13 colônias pertenciam à Inglaterra. Então, eram 13 colônias que ficavam na faixa litorânea dos Estados Unidos, e elas eram divididas em colônias do norte e colônias do sul, tá? As colônias do norte, elas tinham uma economia baseada para o mercado interno, então elas produziam para elas mesmas, elas não vendiam essa produção, né? Elas estabeleciam uma relação de comércio entre as colônias do norte mesmo. As colônias do sul já tinham um modelo diferente, elas já eram um modelo de produção para o mercado externo, ou seja, uma produção em grande escala. E isso, uma produção em grande escala, ela nos leva a crer que a gente tem grandes fazendas, grandes número de funcionários, e esses funcionários, obviamente, eram os escravos, né? Porque naquela época ainda a gente não tinha uma regulamentação para a escravidão. E aí, então, a gente tinha as colônias do sul sendo riquíssimas, né? Com esse modelo de governo, social da escravidão. Então, essas fazendas produziam para o mercado externo. Essa relação que se estabelecia entre a Inglaterra e as 13 colônias da América do Norte era bem engraçada. Por quê? Porque era uma relação de metrópole e colônia, só que as colônias das 13 colônias da América do Norte, elas tinham uma certa independência, uma certa autonomia, digamos assim. Independência não porque elas vão lutar pela independência, né? Mas uma certa autonomia. Essa autonomia garantia que o quê? Que elas poderiam produzir e revender, escolher de quem que elas iriam comprar, né, mercadoria, para quem elas iriam fornecer essas mercadorias e assim por diante. Só que a Inglaterra acabou se envolvendo numa briga aí, tá, com a França. E aí, nessa briga, né, gerou a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra entre Inglaterra e França, teve envolvimento de vários outros países, né? A gente tem, do lado da Inglaterra, tem a Prússia, que vem a ser um dos países que dá surgimento à Alemanha, mas que a gente vai ver lá só lá no 9º ano, né, isso aí. E do lado da França, a gente tem Espanha, Rússia e Áustria, tá? Então, essa briga, ela vai durar realmente 7 anos, tá? Vai ser uma guerra que vai ter desdobramentos por toda a Europa, inclusive no continente americano, tá? Por que vai ter as consequências aqui no continente americano e seu desdobramento aqui? Porque a Inglaterra vai utilizar a força, a mão de obra, digamos assim, né, dos colonos. Ela vai pedir auxílio a esses colonos, tá? E aí, então, vai ter esse desdobramento aqui. Então, vamos voltar só para a gente iniciar bem certinho. Antecedentes, tá? Antecedentes da independência das 13 colônias vai ser o seguinte, eu sempre marco como 3, tá? A questão dessa autonomia em relação à metrópole, tá? Essa autonomia das colônias em relação à metrópole, elas obedeciam, obviamente, às decisões da metrópole, mas elas tinham uma certa autonomia que elas decidiam de quem elas iriam comprar, para quem elas iriam vender e assim por diante. A questão do iluminismo, tá? Então, os colonos, eles vão se basear muito no discurso de John Locke, tá? Lá na frente eu vou dizer para vocês o que basicamente eles tiveram em mente para buscar essa independência.
vamos ter a questão da Guerra dos 7 Anos, tá? Então são esses 3 fatores, esses 3 antecedentes que vão levar a essa busca pela independência da Inglaterra, da América das 3 colônias da América do Norte perante a Inglaterra, tá? Então a questão da Guerra dos 7 Anos vai ser muito importante, por quê? Vou explicar e aí já vou entrar no processo revolucionário, tá? A gente vai ter então uma guerra travada entre a França e a Inglaterra, que vai ser por algumas regiões de comércio, tá? Basicamente, gente, sempre os conflitos se dão pela questão do comércio, pela questão da economia, né? Os países, os grandes estados nacionais buscando cada vez mais riqueza, buscando cada vez mais locais novos para quê? Para exploração de matéria-prima e assim por diante. Então, a gente vai ter uma briga pelas áreas indígenas da América do Norte, do continente americano. Por que era tão importante isso? Porque era um local que não estava desbravado ainda, que tinha mão de obra que eles poderiam utilizar, que tinha matéria-prima que eles podiam utilizar e, mais importante ainda, as rotas de navegação eram muito interessantes. Para eles era muito mais rentável, né, fazer um comércio triangular do que eles terem que circundar todo o continente. Então, essas rotas de navegação também eram muito importantes. Então, a Guerra dos 7 Anos ela vai se dar nesse contexto, tá? Na busca desses fatores. Quando termina a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vence, tá? A França acaba perdendo a chamada Nova França, que é o território hoje do Canadá, tá? Então esse território ele acaba se tornando de propriedade dos ingleses, tá? E só que a França, quando ela perde, ela fica, claro, com esse remorso, enfim, e aí lá na frente a gente vai ver essa briga novamente entre França e Inglaterra. Mas agora vamos focar na Inglaterra, tá? A Inglaterra vai acontecer o seguinte, ela vai sair dessa Guerra de 7 Anos falida, quebrada, porque ela teve altos custos, imagina 7 anos de conflito, perdeu uma grande parte do seu exército, teve que investir altos custos em armamento, em exército militar, em deslocamento, porque como não se deu somente em território europeu, ela teve a questão fluvial, enfim, ela teve vários gastos militares, então, nesse conflito. E aí ela vai pegar e vai pensar, putz, onde é que eu posso, né, buscar uma compensação financeira para todo esse tufo que eu levei na Guerra dos 7 Anos? E ela vai pensar, já sei, vou lá nas colônias da América do Norte, vou criar um monte de imposto para aquela galera lá e eles vão ter que me pagar. E aí vai ser isso que vai acontecer, eles vão chegar aqui nas 3 colônias da América do Norte e vão dizer, galera, a partir de agora a gente tem vários impostos novos que vocês vão ter que pagar a metrópole, tá? E aí os colonos vão achar muito estranho, pô, peraí, como assim? A gente fazia horas que a gente tinha uma autonomia, fazia horas que a gente podia comercializar o que a gente quisesse, podia negociar as mercadorias com quem a gente quisesse, inclusive com a França, e agora de uma hora para outra, além de a gente não poder comercializar, ainda a gente vai ter que pagar esse monte de imposto. E a metrópole falou, sim, exatamente, é isso, ainda bem que vocês entenderam e é assim que vai acontecer. E aí, entre esses impostos, pessoal, eles envolveram várias leis, assim. Uma das principais é a lei do açúcar, que não era uma lei basicamente que taxava o açúcar, mas sim uma lei que taxava o melaço, o vinho e várias outras coisas que eles acabavam comprando, né, importando, que eles não produziam no território deles, mas que eles acabavam importando. A lei do selo, que era uma lei que todo material impresso que fosse comercializado nas 13 colônias deveria ter um selo real, tá? Um selo da coroa britânica que dissesse, então, que estava autorizado, que tinha sido pago esse imposto. E a lei do chá, tá? O chá era muito consumido, né, nas colônias, nas 13 colônias da América do Norte e também na Inglaterra. Até hoje é uma tradição, a questão do chá das 5, enfim, né, da rainha Elizabeth e tal. Então, essas 3 leis principais, teve outras leis, mas vamos focar nessas 3 só, que eu quero que vocês entendam, tá? Essas 3 leis acabaram gerando altos custos para esses colonos. Eles tiveram que tirar dinheiro, às vezes, nem não se sabe da onde, para poder pagar a coroa britânica e poder comercializar esses produtos no território norte-americano. O que vai acontecer? Esses colonos vão começar a pensar e se organizar e começar a pensar, mas surgiu lá, na França teve um movimento, né, que fala dos nossos direitos, que fala que a gente pode buscar nossa liberdade, que a gente tem uma liberdade individual, que a gente tem que buscar a nossa felicidade. Por que a gente não vai lá e vai ler um pouco mais sobre esse movimento aí e começa a repensar essa nossa relação com a metrópole? E é isso que vai acontecer, tá? Só que antes de eles se reunirem para pensar
nessa nova possibilidade, né, que o iluminismo trouxe para eles, eles vão se revoltar contra a coroa, né, britânica, e vão fazer a chamada Festa do Chá de Boston, tá? O que é a Festa do Chá de Boston? Desculpa. A Festa do Chá de Boston é um manifesto que eles fizeram, tá? No porto de Boston, e aonde eles pegaram todo o carregamento de chá que chegou das companhias orientais, né? Que era a Companhia das Índias Orientais, que foi que no caso a Inglaterra autorizou, ela mesma autorizou, né, as colônias da América do Norte a consumirem de uma empresa que era da Inglaterra. Então as colônias da América do Norte só poderiam comprar chá dessa empresa que era inglesa. Então, ou seja, além deles pagarem o tributo do chá, né, para importar esse chá, eles tinham comprado uma empresa que era inglesa. Então a Inglaterra ganhava duas vezes. Isso aí acabou gerando uma revolta muito grande nos colonos. Então eles se fantasiaram de índios, né, de indígenas, aquele índio norte-americano, do cocar e tal, né, e subiram em 3 navios que estavam no porto de Boston e acabaram despejando todo o carregamento de chá em alto mar, tá? E esse protesto ficou chamado como Festa do Chá de Boston, porque muita gente acabou indo lá, né, e acabou achando que era um benefício que a Inglaterra tinha dado e pegando carregamento de graça, enfim, tá? Isso acabou levando a Inglaterra a ficar furiosa com os colonos e decretou então que todos os portos estavam fechados, ou seja, eles tinham que viver com o que eles tinham durante um tempo. Com essa questão do fechamento dos portos, né, posterior a essa Festa do Chá de Boston, esses colonos resolveram se reunir. E aí eles se reuniram no chamado Primeiro Congresso da Filadélfia, tá? No ano de 1784, e aí eles começaram, né, a questionar essa opressão e esse estreitamento, né, rígido que a Inglaterra estava propondo a eles. E aí, então, algumas pessoas importantes para esses movimentos foram George Washington, né, e o Thomas Jefferson, que eram 2 fazendeiros, tá, lá das colônias do Sul, e eles tinham uma visão de liberdade, eles pensavam muito com a questão do John Locke, né, eles falavam que a questão da população não merecia um governo opressor, ou seja, a população deveria lutar por um governo justo, e aí então eles começaram a fizeram esse congresso, né, essa reunião com vários colonos, representantes, né, de colonos de cada uma das 13 colônias, e decidiram então negociar com a Inglaterra. Vamos lá, vamos conversar com a Inglaterra, vamos ver se a gente negocia uma independência, né? Porque a intenção inicial deles era de que permanecer sendo colônia da Inglaterra, permanecer unido com a Inglaterra, não era uma liberdade total, uma independência total da Inglaterra. Eles queriam permanecer sendo de posse da Inglaterra, mas queriam também, né, desculpa, queriam também uma leveza, né, nos impostos, enfim, tá? Feito então o primeiro congresso, vai lá o pessoal, o representante, negociar com a Inglaterra. Nada feito, a Inglaterra não dá bola porque eles querem, não mal e porcamente acaba atendendo aos pedidos deles, e eles então voltam para o continente norte-americano e decidem então fazer o segundo congresso da Filadélfia, no ano de 1775, no outro ano. Quando eles se reúnem, eles decidem então que chegou a hora de eles lutarem pela sua independência, que não tem mais como negociar com a Inglaterra, a Inglaterra está irredutível, ela não tem chance nenhuma, né? Eles não veem perspectiva nenhuma de melhora, então eles vão lutar pela sua independência. Quando eu falo lutar, pessoal, eles estão dispostos a realmente para uma guerra, com um país totalmente forte, digamos assim, com um exército militar formado, com armas, enfim, né? E eles são uns pobres coitados, mas eles estão com tanta vontade de se tornar independentes que eles acabam encarando esse desafio. E aí, em 1775, nesse segundo congresso da Filadélfia, George Washington e Thomas Jefferson, na verdade foi o Thomas Jefferson, tá? George Washington vem depois sendo como o primeiro comandante, o primeiro líder do governo, digamos assim, mas Thomas Jefferson escreve a Declaração da Independência das 13 colônias, tá? Escrevendo essa declaração, ele vai colocar vários itens nessa Declaração da Independência, dizendo que todas as pessoas são livres, né, que todos têm direito à felicidade, têm direito à vida, né, têm direito à busca da liberdade. Então essa declaração ela vai servir como se fosse realmente decretada a independência dos Estados Unidos no dia 4 de julho de 1776, tá? Se vocês verem os filmes norte-americanos, né, geralmente esses filmes de terror ou filme mais juvenis, assim,
de adolescente, vocês vão ver que vários deles têm a comemoração do dia 4 de julho, porque para eles realmente é uma festa. Nós aqui, o 7 de setembro, nada mais é do que um feriado, né? Lá nos Estados Unidos, o 4 de julho é um dos poucos feriados nacionais que eles têm, mas é um feriado totalmente festejado. Eles têm carros alegóricos, eles têm desfiles, né? Eles realmente celebram essa independência que eles tiveram, que eles conquistaram com as próprias mãos. E aí, então, no dia 4 de julho ficou emblemática essa independência. Só que acontece que a Inglaterra não reconhece. Thomas Jefferson redige a Declaração da Independência, George Washington acaba sendo escolhido como o primeiro governador, o primeiro líder de governo norte-americano, só que a Inglaterra diz assim, não, peraí, vocês estão achando que vocês estão libertos, vocês não estão, vocês ainda são nossa colônia, nós não estamos de acordo. E aí, então, a partir disso, se declara uma guerra, tá? Essa guerra vai ter duração de 5 anos, ela vai durar até 1781, e ela vai ser muito forte no sentido de que os colonos, eles vão... Desculpa. Vocês lembram que eu falei que a França ia voltar, né? Os colonos não vão ter recurso, obviamente, para lutar contra a Inglaterra, porque a Inglaterra ela tem um exército formado, ela tem canhão, ela tem armas, ela, né? E a gente tá falando de colonos fazendeiros, pessoas que são realmente pobres e que não têm uma estrutura militar muito boa. E aí, então, eles vão pedir auxílio de quem? Quem é que tava de malzinho lá com a Inglaterra e que pode ajudar os colonos da América do Norte? A França, né? A França tá com esse remorso de ter perdido a Guerra dos 7 Anos, além disso ter perdido a Nova França, que é o Canadá, e então ela vai ajudar, vai injetar dinheiro, vai injetar força no exército militar para que eles lutem pela sua independência. Chega no fim, pessoal, em 1781, que a Inglaterra ela se rende, ela não aguenta o conflito, os patriotas, digamos assim, né, eles estão com muita vontade de realmente se tornar libertos da Inglaterra, e eles lutam com todas as forças para que isso aconteça. E aí, então, a Inglaterra acaba cedendo, acaba não conseguindo ganhar dos colonos e acaba, então, declarando a independência dos Estados Unidos da América, tá? E aí, então, tem surgimento esse país, que é um dos países mais fortes, né, que a gente vê hoje em dia, se não o mais forte, né, que a gente vê tanto na economia quanto na política mundial, e que vai ser, assim, como é que eu vou dizer, um dos maiores personagens dos conflitos mundiais que vão vir daqui pra frente, tá? Um filme que vocês podem assistir para ilustrar essa questão da guerra, para vocês entenderem o quanto a França auxiliou os colonos, o quanto os colonos eles eram realmente despreparados para o conflito, é O Patriota, tá? É com Mel Gibson, é um filme bem interessante, um filme antigo, obviamente, né? Pessoas não querem que eu dê um filme para vocês muito recente, tá? Mas é um filme que fala muito bem sobre essa questão da independência dos Estados Unidos, tá? Bem interessante também, fala a questão da escravidão. Falando nessa questão da escravidão, só para finalizar, a gente vai ver uma declaração, eu quero que vocês façam essa analogia, tá? Thomas Jefferson, ele vai fazer uma declaração de independência onde ele vai falar que todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Só que a escravidão vai ser mantida nos Estados Unidos por 100 anos ainda, tá? As mulheres vão ter direito ao voto somente no século XX. Então eu quero que vocês analisem quando o discurso, antigamente, ele era deturpado, né? Essa questão, todos têm direito, todos quem? Todos, menos os escravos, todos, menos as mulheres, todos, menos os pobres, todos, menos a questão dos analfabetos, tá? Então, todos, vírgula, não são todos, tá? É bom que fazer esse parênteses, assim, para vocês entenderem que às vezes a gente vê alguns filmes, né, que tem aquele filme 12 anos de escravidão, que é muito bom, que fala sobre a escravidão nos Estados Unidos. E até hoje, se vocês forem um dia pesquisar sobre a questão da escravidão nos Estados Unidos, vocês vão perceber o quanto ainda existem resquícios de preconceito, enfim, intolerância, quanto a essa questão da escravidão nos Estados Unidos, tá, pessoal? O vídeo já ficou super extenso, eu queria fazer um vídeo de 10 minutos no máximo, fiz o dobro, tá? São 20 minutos já de aula. Então, eu espero que todos tenham assistido até o fim. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, me contatem, tá? Me chamem lá no WhatsApp pra gente questionar. Lembrando que esse vídeo é específico para as aulas de História do 8º ano da Escola Gabriel Miranda, tá? Não é um vídeo científico, não é uma coisa que eu espero que se espalhe por aí, tá? Até porque o canal
vai ser extinto depois quando nossas aulas voltarem ao normal, tá? E é uma aula que é baseada no livro didático que eles têm, tá? Eu sei que faltam muitas informações ainda sobre esse processo da independência dos Estados Unidos, mas é importante que vocês saibam que é de acordo com o livro didático que eles têm acesso, por essa questão deles poderem ler e assistir a aula e talvez entender o conteúdo, tá? Muito obrigada, até a próxima aula. Vou mandar junto com o vídeo, o pessoal vai com vocês uma imagem com um mapa conceitual que eu quero que vocês construam, tá? Que vai ser a nossa primeira avaliação. Depois lá eu coloco toda a descrição da atividade, como eu quero que vocês me entreguem, né? E me enviem, tá certo? Um beijo, até mais, até a próxima.